Então, como falamos, inicie com muita alegria com a palavra do nosso amigo Wagner. Tá ok? A única coisa ruim é que aqui eu vou ficar às dispostas para vocês. Se vocês não se importarem, eu já peço desculpa, né? Enfim. Aqui vocês vão me ver, não vão? E para o senhor também, desculpa. Boa noite a todos. Minhas saudações aos mentores da casa, Dr. Eurípides, Chico Xavier, repetindo as pessoas que você citou. A Jesus, obrigado por mais essa noite, por estarmos aqui. Agradeço sempre, porque hoje também é um dia especial pelas suas primaveras a mais. Estão entregando já, tá? Quem não sabia, fica sabendo agora. Das duas primaveras somadas, né? Mas, de qualquer forma, para a gente é uma noite importante por estar aqui. Agradeço mais uma vez ao espaço cedido. Como foi dito, nós estamos num processo de divulgação do filme Nosso Lar. O filme hoje, ele se apresenta como uma das maiores produções de cinema feitas no Brasil. É um trabalho de 5 anos que está aí às vésperas de ser colocado para o público no dia 3 de setembro. E o que acontece para nós que estamos envolvidos e trabalhando e envolvidos nessa linda divulgação da doutrina, do que a gente acredita, da vida espiritual, é que de nada adianta trabalhar 5 anos, adianta em termos, mas de nada, o que seria o resultado de trabalhar durante 5 anos, conseguir juntar a equipe que a gente juntou, conseguir colocar a termo este projeto da forma como nós idealizamos, se no dia 3 de setembro as salas de cinema não estiverem cheias. Nada, não adianta nada. Porque efetivamente cinema, ele é fruto de um mercado e o dono do cinema precisa que a renda esteja lá para poder manter o seu negócio. Ele precisa que os filmes deem bilheteria. Então, mediante isso e mediante todo o trabalho que se enverga hoje nessa parte do Evangelho, nesses tempos chegados que nós vivemos, esses tempos chegados mais do que anunciados, desse tempo de regeneração que já vai a largos passos, os primeiros e largos passos iniciais, como nos disse o Dr. Bezerra de Menezes, lá no Congresso Espírita Brasileiro, no dia 18 de abril. Esses tempos eles precisam se concretizar em números, em fatos, em realidade. O filme Nosso Lar, ele nasceu em 2005, o projeto do filme, quando estivemos lá na Federação Espírita Brasileira, pedindo a autorização para que a história pudesse ser levada à tela. E existia um compromisso desde aqueles tempos, um compromisso sério, importante e Alô? Você? As pilhas vão esgotando, é bom você. As pilhas vão embora. Tanto melhor. Um compromisso sério, um compromisso importante, que era de fazer com que essa história presente no livro Nosso Lar, e a gente imagina que muitos aqui tenham lido o livro, ele hoje é o livro mais vendido da obra do Chico Xavier, mais de 2,5 milhões de exemplares, já foi lido, estudado, relido, um livro cheio de especialistas, tem especialistas em todos os lugares, né, sobre o livro Nosso Lar, que esse livro pudesse ser levado às telas de cinema, com a história dele merecendo e recebendo tudo que ela deveria, que ela merecia e poderia. Ou seja, que nós fizéssemos de tudo para que a parte mais universal da história, a essência da história do André Luiz,
pudesse ser levado às telas de cinema com um propósito muito definido. Que nós, espíritas, que curtimos, que gostamos dessa obra, pudéssemos reconhecer nela as verdades que estão presentes na essência do livro, mas que também pudéssemos levar aos cinemas aquelas pessoas que não conhecem a obra, que pudéssemos levar aos cinemas aqueles que se consideram agnósticos, os ateus, as pessoas que dizem que não querem saber sobre a vida espiritual, sobre a importância da vida espiritual em nossa vida material. O filme foi pensado também para essas pessoas. Foi pensado porque, como nos disse o irmão Gilberto, acabou de dizer, o que a gente pode fazer de melhor pela doutrina espírita é divulgá-la. Eu digo que é uma das coisas, né? A outra é vivenciá-la, né? É colocá-la dentro do nosso coração e realizar a nossa reforma íntima. Porém, quando pensamos o filme, nós pensamos o filme com esse propósito, que ele pudesse alcançar todas as pessoas, indistintamente, de todos os credos, principalmente, de todas as raças, estratos sociais. Cinema, ele tem esse poder, essa força, né? Quantos de nós não vamos ao cinema e nos apaixonamos por aquela história, mesmo sabendo que é uma ficção? Quantas coisas um filme não marca na nossa vida? Quantas imagens não levamos de volta para casa? Todo mundo aqui lembra do Ghost, né? Olha, o Ghost foi um super sucesso de bilheteria, maravilhoso, né? Um equívoco doutrinário absurdo, né? Porque alguém que busca vingança depois caminha para a luz. Mas foi um sucesso. Foi uma boa maneira de você começar a falar do mundo espiritual. E o que aconteceria se nós pegássemos um livro que fala sobre uma colônia espiritual, que fala sobre passes fluídicos, sobre a vida espiritual, sobre outras dimensões, sobre umbral? Colocássemos isso tudo a partir da história de um homem, que é a história de transformação do Dr. André Luiz, nas telas de cinema. Como é que a gente faz isso, né? Então, normalmente, cinema ou qualquer manifestação artística começa com o sonho de uma pessoa só, né? É uma canoinha, um remo e alguém remando. O que precisávamos era que esta canoinha tivesse espaço para uma outra pessoa, e para uma outra pessoa, e para uma outra pessoa, para outra pessoa, e que desta canoa se transformasse em um grande navio, e todos remando juntos, contando com as correntes, contando com as marés, com os ventos a favor. O nosso lar filme, ele foi assim. Ele nasceu de um sonho de um remo só, e hoje ele é um grande transatlântico, muito grande para os padrões brasileiros de produção. Só que tem espaço nesse transatlântico ainda. E eu costumo dizer que vir aos centros, a gente tem feito quase uma maratona de 1 a 2 centros espíritas por dia, né? Rádio Rio de Janeiro, Rádio Boa Nova, todas as revistas espíritas, espiritualistas, revistas de ciência, enfim, nós estamos numa maratona de divulgação. Mas tem espaço nesse barco, nesse grande transatlântico. E é nesse momento, por conta desse espaço, que eu me encontro aqui, para convidar vocês a serem multiplicadores, a remarem com a gente nesse barco, a serem divulgadores dessa obra do cinema, que vai no dia 3 de setembro, para que a gente possa, como o senhor bem falou, senhor Gilberto, para a gente possa fazer a nossa parte. Se gostamos do tema, se acreditamos, se gostamos do livro, se queremos compartilhar com os nossos familiares, com aquelas pessoas que dizem que não acreditam em nada do que a gente vivencia, com as pessoas que dizem, olha, depois que você começou a frequentar o centro espírita, tu trouxe tudo para dentro de casa, né? Tem muita gente que fala isso, né? Se a gente consegue conviver com essa realidade, compartilhar esse tema, a gente está fazendo um bem por todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então hoje, a proposta de vir aqui é simples. Além da gente mostrar um material bacana de making-off, de como foi a realização do filme, ou seja, estou aqui em pé, não é porque o diretor do filme está aqui, o filme não é um filme de uma pessoa só, né? O filme tem uma equipe enorme
que trabalha junto com a gente, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas em determinados dias. Então não adianta nada se nós não formos parceiros nesse sentido. Então aqui fica a proposta do contrato de trabalho. E o pagamento em bônus hora, tá? Só recebe depois de desencarnar. Mas pode cobrar. Mas olha, eu ajudei a divulgar o nosso lar. Eu levei 10 pessoas para o cinema. E principalmente as pessoas que não entendem que falar de espírito, ou que trazer esse tema ao nosso cotidiano, não é trazer a pecha, o pejorativo. O cinema se valeu muito do medo para falar de espírito, né? Durante muitos e muitos anos, todos os filmes de terror tinha sempre um espírito maligno fazendo mal pra caramba, né? Ou seja, sexta-feira 13 acabou, ninguém vive mais por causa do cinema. Isso gera uma onda de pensamentos, de formas de pensamentos muito destrutiva, infelizmente, por conta de ficção. Então, por que não? Chegou uma hora, estamos vivendo uns momentos, nesse limiar da nossa regeneração, em que podemos falar do tema espírito fora dos centros espíritas, em que podemos discutir sobre isso nas nossas casas, junto aos nossos amigos. O filme Nosso Lar, com toda a sua suposta pretensão, sem querer ser pretenso, ou com toda a sua ousadia, e aí sim, a forma de realização é uma ousadia, o filme ele se propõe a conversar com todos os tipos de público, para esse tipo de assunto. A gente tem mostrado o filme para algumas pessoas, né? São exibições técnicas, e a gente percebe que qualquer que seja a opção religiosa, qualquer que seja a formação acadêmica da pessoa, aquele tema ele mexe muito com as pessoas. Mexe porque o livro é muito poderoso. O livro Nosso Lar é muito forte. Todo mundo aqui tem uma história particular de como leu o livro Nosso Lar. Eu também tenho a minha, o Nelson, todas as pessoas que estão presentes. Olha, Luiz Augusto de Queiroz, o produtor executivo do filme, ele lembra o dia, a hora e o local em que ele estava, quando ele começou e terminou de ler, porque ele leu numa tacada só, tinha 11 anos de idade, né? Esse livro ele foi lançado em 1944. Depois de um trabalho intenso do Chico junto ao Dr. André Luiz, que o ditou psicograficamente, né? ou escreveu também em determinados momentos, usando a mão do próprio Chico. E hoje, por exemplo, eu venho mostrar para vocês uma coisa muito bacana. A gente acabou de sair, esse aqui é filho único, não de mãe solteira, de pai solteiro, porque vai ter um monte de irmão, né? Mas olha que bacana. É uma edição especial do livro Nosso Lar com a capa do filme. A Federação Espírita Brasileira vai editar de 100 a 150 mil livros dessa edição especial e coloca para vender a partir do dia 12 de agosto. Vocês podem ir na livraria e já pedir a reserva de vocês, né? Esse aqui é quase meu, tá? Porque eu estou mostrando para todo mundo, não dá, nem é mais meu. Mas enfim, foi um piloto que a federação fez, a gente estava em reunião com eles. Aí eu falei, deixa eu ficar com esse aqui que eu levo para mostrar e já faço propaganda. É muito bacana, né? Porque a forma como a gente vai deixar na casa também, esse DVD é para ser copiado, ser passado, é o trailer do material promocional, que também está nos sites, né? Nas redes sociais. E eu costumo dizer também, de nada adianta se as redes sociais estiverem cheias. As redes sociais são Facebook, Orkut, Twitter, essa forma de comunicação que a internet tem. Porque muita gente que pode e deveria estar no cinema, e espero que esteja, no dia 3 de setembro, não vive nos computadores, né? Essas pessoas vivem no dia a dia do seu trabalho. E convencer uma pessoa a ir ao cinema, sair de sua casa, separar o dinheiro da pipoca, o dinheiro da passagem, o dinheiro do estacionamento, não é tarefa fácil. Algumas pessoas nos dizem, esse filme vai ser um sucesso. Já é certo o sucesso, eu fico apavorado internamente, porque sucesso para mim é fato. E esse fato só se constrói depois que nós todos, e agora eu já concluo, vocês já imagino que vocês já são contratados da produção, tá? Pagamento é bônus hora, tá? Mas enfim, que nós todos nos dispusermos a compartilhar, a levar pessoas que não têm acesso ao tema.
Um dos motivos da gente estar aqui, mostrando esse material, é provendo vocês de informação para vocês fazerem uma boa venda. Olha, o filme tem música gravada pela Orquestra Sinfônica Brasileira pela primeira vez na história. Foi composta uma trilha sonora de um dos maiores músicos da atualidade, um americano chamado Philip Glass. E quem não conhece o Philip Glass, vai lá no Google, dá uma pesquisada. Ele hoje é considerado o maior compositor de músicas para cinema vivo. Foi o Wagner, 1,80 m, louro de olhos azuis, que conquistou o Philip Glass para ele produzir, um senhor competente de 76 anos. Enfim, foi a história, né? É o livro, é o que a gente propõe contar na tela. Essa história de transformação pode ser trazida da tela para a nossa casa. Nosso lar propõe isso. E é disso que a gente está falando aqui. A gente começou a produzir, efetivamente, em novembro de 2008. Foram 6 meses de pré-produção. Hoje, no dia 26, né? 26 de julho, nós estávamos filmando, literalmente filmando uma sequência. Todo dia eu olho, porque a gente está completando um ano de filmagem, e a gente devia estar filmando alguma coisa a respeito do hospital, da regeneração, alguma coisa assim. As filmagens aconteceram no Rio de Janeiro e em Brasília, mas vocês não vão reconhecer Rio de Janeiro e Brasília no filme. No filme é tudo nosso lar, ou o umbral, ou a terra. E aí sim, o Rio de Janeiro dos anos 20, dos anos 10, dos anos 30, onde o André Luiz, enquanto encarnado, ainda vivia. O filme tem como protagonista o Renato Prieto, como vocês também vão ver. Muitos de vocês o conhecem. O Renato é um ator que está há muitos anos trabalhando com teatro espírita, já fez o Nosso Lar, foi o André Luiz no teatro, fez Além da Vida e tantos outros. Tem um elenco que a gente imagina que não seja um elenco popstar, mas um elenco competente, um elenco que fez com que os personagens tivessem uma credibilidade muito grande. Fernando Alves Pinto, Otton Bastos, Ana Rosa, Paulo Goulart, todos esses estiveram presentes e vocês vão olhar agora no material um pouquinho. De todas as formas, o que a gente já deixa aqui é o agradecimento pelo espaço, e depois que nós passarmos o material, a gente pode bater um papo, né? Porque eu sei que sempre aparecem algumas perguntas. Você quer ver uma que vai aparecer? Aconteceram fenômenos espíritas durante a filmagem? Todo mundo se pergunta isso, né? Eu já vou respondendo. Essa metade eu respondo, tá? Um dia eu cheguei no set de filmagem, estava uma fumaça bacana, uma névoa, e eu fui andando, e aí a névoa abriu, desceu uma luz enorme, e era um holofote de 18.000 kW. O eletricista gritando comigo: sai daí, você vai queimar tudo! Enfim, depois a gente fala mais sobre isso. Na internet a gente tem esse material, o trailer do filme é um sucesso absurdo de exibições, são mais de 600.000 exibições. Isso também me deixou um pouco preocupado, porque a internet tem essas armadilhas, né? A Fox disse pra gente: olha, não acredite muito na internet, porque pode ser um grupo pequeno fazendo barulho, muito barulho. Eu pensei, deve ter um garoto lá no interior de São Paulo que clica incessantemente para dar 600.000 pessoas, né? Então essas 600.000 exibições são mentira pra gente, né? De qualquer forma, a gente teve uma equipe muito bacana, uma equipe plural, que simbolizou a proposta do filme, né? Nós tínhamos na nossa equipe judeus, e como a gente descobriu coisas ligadas à essência da religião hebraica, a estrela de 6 pontas, os 72 ministros que existem em Nosso Lar, a gente foi descobrindo coisas ao longo... Calma, Nelson. Calma. A gente foi descobrindo coisas dentro do Nosso Lar que foram lições que a gente acabou trazendo para o filme como lições de universalismo. Isso está em consonância com a própria doutrina espírita. Nós conversamos agora há pouco ali, né, Sr. Gilson, que uma das características da doutrina espírita é ser uma ciência, uma filosofia com consequências religiosas.
por mais que essas consequências religiosas acabem sendo mais importantes, porque elas falam diretamente a moral cristã, e elas lidam diretamente com a capacidade e a necessidade de reforma da nossa moral, né? Nós que falhamos tanto ao longo das últimas encarnações, estamos aqui para reconstruir as nossas próprias reencarnações. Nós temos que entender que precisamos conversar com todas as religiões, e mesmo os não religiosos. Nós tínhamos ateus na produção, agnósticos, marxistas. Era uma dificuldade para conversar com esse pessoal, mas todo dia, quando acabava, a gente falava sobre o mundo espiritual, fora do filme. Então isso para mim acabou sendo um pequeno microcosmos da proposta que o filme se tem. Se as pessoas de outras religiões aqui se apaixonam por esta história, conversam e perguntam, quer dizer que a gente planeja para reencarnar? Pô, eu pedi para ser filho do meu pai? Né? Enfim, questões que estão dentro do centro espírita. Quer dizer que então, quando a gente passa a mão na machucada do nosso filho, eu posso estar fazendo um passe sem saber? Ou quando a mãe assopra, eu posso estar fazendo o sopro curador, que André Luiz descreve, até em outras obras, né? Reencarnação, tantas outras coisas que fizeram com que a equipe não passasse incólume ao filme. Ninguém da equipe passou despercebido na proposta de fazer o nosso lar. Por que então o público também não pode chegar a esse momento? Por que então o público também não pode reagir da forma como a gente gostaria? Enfim, com lágrimas ou com risos, é um projeto de entretenimento. Cinema é entretenimento em sua base, né? Mas pode informar, pode pedir reflexão, pode trazer um esplendor visual. E a gente foi trabalhar para isso. Vocês vão ver como é que foram os processos de criação dos efeitos visuais. Esses efeitos especiais estão propalados, né? A gente passou um inverno inteiro no Canadá, trabalhando, enfim, trabalhando e congelando, para que toda a qualidade que a história merecia pudesse ser colocada na tela. Suicídio inconsciente. Hoje esse tema é um tema quase compreensível, né, do dia a dia. Lá nos idos da década de 40, quando o livro saiu, ele não era não, né? As pessoas não entendiam. Só que a gente tenta dar um passo a mais, fazer com que os próprios personagens vivam e convivam com a realidade que o personagem principal traz. Então, tem momentos que o Clarice pergunta para ele: quando você iria imaginar que raiva, ódio, inveja, todos esses sentimentos pudessem fazer parte de um diagnóstico? Isso assusta algumas pessoas. Tinha gente da equipe que chegava na locação que era o umbral e falava assim: bom, eu já estou me acostumando, porque eu já sei que depois que eu desencarnar é para cá que eu venho, né? Porque depois de tudo que eu passei, porque você está me dizendo, já era. E a gente dizia: não, olha o que a história está dizendo. A história está dizendo que um processo de arrependimento, que uma oração fervorosa, que o processo de fé, ele é capaz de transformar a sua vida, de te renovar, né? Você não vai transpor a barreira da fé raciocinada, mas você tem uma segunda chance, você tem uma terceira chance. Existe uma coisa chamada misericórdia divina. E é por isso que o André Luiz é resgatado. A gente sabe que ele reza, né? Ele pede socorro e o socorro vem. Então eu dizia para eles: olha, já sabe, né? Desencarnou, acordou nesse lugar, ajoelha e reza. Chora, reza e se arrepende. É uma boa forma da pessoa. Isso a gente vai levando na brincadeira. Durante o processo de trabalho isso era contado de muita brincadeira, mas, gente, isso marca as pessoas. Um companheiro de trabalho muito próximo, enquanto nós estávamos montando o filme, editando, ele notadamente começou a trabalhar porque ele achou o projeto grandioso, um bom desafio, mas não acreditava em nada daquilo. Teve um outro que me deu de presente um livro chamado Deus Não Existe. Ó, estou te dando esse presente para você dar uma olhada e a gente conversar. Tá bom, vamos em frente. E esse companheiro, ele dizia que, enfim, ele não conseguia ter fé, não conseguia acreditar em nada, porque nada fazia muito sentido para ele. Falei: bom, vamos em frente.
vamos trabalhando. Era bacana porque todas as vezes em que a gente tinha no filme algum aspecto doutrinário, e a gente teve muita atenção quanto a isso, porque a doutrinação ou a evangelização às vezes assusta, né? Aquela pessoa que não quer ser doutrinada, não quer ouvir. Então a gente teve que colocar todas as leituras e todas as lições nas palavras dos personagens, nas relações entre os personagens, para que o filme não ficasse um discurso doutrinador. Então todas as vezes que tinha alguma coisa que ele do meu lado dizia, putz, esse cara está tentando me convencer de alguma coisa, então a gente tira, porque você precisa acreditar na história. E se você acreditou na história, as outras pessoas semelhantes a você vão acreditar também. Um dia ele virou para mim e falou assim, tem que te contar uma coisa, Wagner. Eu falei, vamos lá, está preparado, né? Eu falei, minha mãe morreu faz 10 anos. E eu não sabia. Não, e é verdade mesmo esse negócio que se eu rezar para ela, ela recebe a oração, porque no filme tem isso, né? Os pacientes do André Luiz rezam por ele, os poucos. A gente acabou sintetizando isso num ex-paciente, e ele recebe essa oração. Esse é um momento bacana no filme e tal. E ele fala, quer dizer que se eu rezar para minha mãe, que eu nunca mais vi minha mãe, eu fico olhando foto para não esquecer dela e tal. Acho que sim, né? Por que você não experimenta? Mas eu não sei rezar, como você sabe, falar com ela, não sabe? Então, pede a Deus. Eu não sei nem quem é Deus. Você vai encontrar seu jeito. E o tempo passou, o assunto seguiu. Algumas semanas depois, enfim, você fica uma família, né? 300, 400 pessoas diariamente. Ele me chama novamente num canto, no mesmo canto. Eu falei, pronto, tem mais pergunta, né? Tenho que te contar uma coisa. Eu sonhei com a minha mãe. E no sonho, minha mãe falava comigo. Mas eu não conseguia falar com ela. Ela não me ouvia. E eu fiquei com raiva. Fiquei com raiva de você, porque você não me ensinou a falar com a minha mãe. Olha, gente, é brincadeira, mas isso me tocou profundamente. Eu sempre compartilho essa história. Eu falei, então, enfim, o nome do companheiro, continua rezando, cara. Não para de rezar, não. Agora você já sabe o caminho. E olha que bacana, nessa última exibição que a gente fez para a equipe, quando o filme ficou pronto, ele às lágrimas veio até mim e falou assim, eu sonhei com a minha mãe, eu abracei, eu beijei, e ela me deu parabéns por eu estar fazendo esse trabalho. Não é bacana isso, gente? Isso é um pequeno exemplo de como uma história por si só, pode propiciar transformações nas pessoas. A gente não quer ser pretencioso. Ninguém aqui é iluminado, ninguém aqui é especial. Não tem essa. Se nós tivéssemos falhado, se esse filme não tivesse vindo pelo nosso trabalho, nós já estamos trabalhando em cinema já há mais de 10 anos, quase 15 anos e tal, outras pessoas fariam. Outras pessoas estariam prontas a ir lá trabalhar. Então a gente exercita com a maior humildade mesmo a nossa história em relação a esse projeto. Existiu a história da história. O filme, a realização do filme não poderia ser diferente do que o filme por si só prega. Você imagina uma produção que todo mundo brigou? Todo mundo se estapeou? E aí a produção falando de uma história bacana? Então é óbvio que você tem confrontos, tem problemas, tem tensões, ainda mais num projeto tão grande. Mas ao mesmo tempo tem muito respeito, muita harmonia. E foi isso que acabou sendo gerado ao longo do processo. Esse para mim certamente é o maior fenômeno que poderia ter acontecido nas filmagens. É ver tanta diferença, tantas pessoas com ideias e propostas completamente opostas por muitas vezes, se respeitando, se amando, se entendendo. Nesses tempos de regeneração que começam, talvez seja só isso, ou pelo menos seja isso, que a espiritualidade espere da gente, que a gente possa transformar dentro da nossa própria casa. E os projetos virão, né? Nós não vivemos uma onda de filmes espíritas. Normalmente eu falo para os jornalistas que perguntam, olha, a onda é uma coisa que vem, deságua e acaba, né? E talvez, em filmes espíritas eu não conheço, eu conheço o filme. E se você rotula, você perde um monte de gente, né? Sem querer desmerecer o espírita, porque a gente sabe a força do tema espírita dentro desse filme.
Mas a gente, enfim, né, tenta não circunscrever com o rótulo. O filme é um drama, e esse drama conta uma jornada de um homem dentro da vida espiritual. Mas é um drama. Então, se alguém falar para vocês assim, eu quero ver esse filme, não, esse filme é um filme espírita. Opa, esse filme é um drama. O Wagner estava lá, o filme é um drama. O gênero dramático, ele é drama. A temática dele é espírita, ou o espírito, ou a espiritualidade, ou uma ficção. Se você quiser acreditar que seja uma ficção, vamos em frente. Para muita gente esse filme é uma grande fantasia, uma ficção. Teve um diretor de um festival de cinema importante que viu um dos cortes do filme. A gente acabou perdendo a chance de inscrever no festival porque o filme não estava pronto. Ele falou assim pra gente. Ele é francês, então você já sabe qual é o festival, mas enfim. Ele disse assim, terminou de ver o filme, alguns efeitos ainda não estavam prontos, mas a música já estava toda lá, e falou assim: mas que ácido é esse que vocês tomaram, cara? Porque esse filme é o filme mais lisérgico que eu já vi na minha vida. Aí o ácido que eu dava de presente era a versão do Nosso Lar em francês, que eu levei de livro, né, para dar de presente. O ácido é esse aí, ó. Essa é a realidade que a gente vive. Nesses tempos chegados, a espiritualidade nos diz que vivemos uma nova invasão organizada. E essa nova invasão organizada, esse termo foi cunhado por um escritor chamado Arthur Conan Doyle, aquele mesmo que escrevia os filmes da Agatha Christie. Esse escritor, ele investigou muito os fenômenos espíritas do século XIX. E ele cunhou esse termo porque a Europa e os Estados Unidos, por conta das irmãs Fox, no evento de Hydesville, lá em 1848, eles estavam tomados das famosas mesas girantes. Sentavam os médios ao redor da mesa, botavam o alfabeto, a mesa ia batendo, eles apontavam. Olha a trabalheira que a espiritualidade tinha, né? Você imagina se a palavra começasse com Z, tinha que dar o alfabeto inteiro para chegar, né? Mas foi uma primeira invasão, né? Ele chamou de invasão organizada. A Europa sacudida por esses fenômenos mediúnicos, aí os fenômenos eles explodiram para outros caminhos, para a mediunidade mais trabalhada, para a evidência. Andrew Jackson Davis nos Estados Unidos, que foi um seguidor de Emmanuel Swedenborg, que ainda no século XVIII também revolucionou a sociedade. Hoje, a espiritualidade nos informa, e é nesse contexto que o filme se encontra, como um grãozinho de areia, mas o filme se encontra nesse contexto. Eles nos informam que vai existir uma nova invasão organizada da realidade espiritual. Só que essa invasão não vai acontecer por fenômenos. Essa invasão vai acontecer pelos estudos das ciências médicas, pelas artes, pelas filosofias e principalmente pelos movimentos organizados paralelos da sociedade. E hoje, quando a gente vê que o Brasil tem cerca de 14 mil centros espíritas oficiais cadastrados, mais 14 mil outros centros que são chamados de espiritualistas, porque não assinam, né, diretamente o convênio com a Federação Espírita, mais uma série de... Eles estimam de, enfim, os famosos 30 a 35 milhões de pessoas que são simpatizantes, que se interessam pela doutrina espírita ou por assuntos da espiritualidade. A gente descobre que esse número é muito maior. E aí a gente descobre que a pátria do Evangelho está prontinha para frutificar. Ela está prontinha para representar no mundo a missão que foi conferida a ela através dos desígnios de Ismael e de Jesus. A gente está trabalhando nesse caminho. Outros projetos talvez venham se o nosso lar, pelo menos da nossa parte, o nosso lar tem que ir bem, né? Tem que fazer sucesso, tem que ter uma boa bilheteria, uma boa recepção, e a gente está pronto para fazer mais. Mas antes de tudo a gente tem que estar pronto para que este movimento, e aí sim nós precisamos criar uma onda de divulgação, uma onda de boca a boca. Quantas pessoas tem aqui? 250? Para mim aqui tem 2.500, 25.000, 250.000. Porque nós temos a capacidade de, através da nossa palavra, do nosso boca a boca, compartilharmos em uma onda geométrica. Se cada um aqui falar com 10 pessoas e 5 forem ao cinema a partir do dia 3 de setembro, bônus hora, viu? Muitos bônus hora. Vai ser bem bacana. Gente, vou passar o vídeo, porque vocês já estão
né? Tô falando, nada de imagem, né? Vou passar e depois a gente vai ter 10 minutinhos para conversar, tá bom? Aos que estão muito lá atrás, me perdoem, tem alguns momentos com legendas, mas enfim, esse material está todo disponível aqui e depois a gente continua, tá ok? André, acorda! Olá, André. Como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Lises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para a minha família? Eu preciso vê-los. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Perdoe. Há corações orando por você. André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Esse não é um filme como outro qualquer. De tamanho, de dimensão, esse é um desafio bastante bacana, assim, bem grande. Mesmo, né? Que nós não temos diariamente isso. A gente foi descobrindo o tamanho do filme à medida que a gente foi chegando perto realmente da filmagem. And yes, it is a visual effects film, has a lot of effects. And I knew that it was very ambitious. A gente tem uma equipe enorme de maquinárias elétricas de produção que se revezam montando e preparando as coisas. Então a gente meio que não dorme, né? And then the adventure started. Foram momentos difíceis que você passou aqui nesse set de filmagem com o gente. E esses personagens que ficam no umbral, eles perdem o parâmetro também de como até mentalizar a figura deles. Até chegar esse resultado aqui, a gente ficou junto várias vezes, né? Teve um dia que ficamos 7 horas quase na cadeira. Deixa eu ver, André. Oh, muito bem! O Renato Prieto está ensaiando há quase
5 meses já, é uma dedicação incrível. Você fazer o que você gosta é muito bom. E eu vi uma coisa aqui muito legal, o amor com que cada um de vocês está fazendo esse trabalho. Eu tentei usar isso como guia. Muito obrigado a vocês. Eu curto muito o fato de que os atores estão realmente apaixonados. É muito bom ver quando a pessoa curte o que está fazendo, né? This is a difficult film, and we just have to have certain things. I mean, number one is a crew that you can function with. I mean, that's why as well, for example, I did bring my operator and my focus puller, especially my focus puller, and my dolly grip, Scott Rynan. Estamos em Toronto, mais uma sessão de pós-produção da Intelligent Creatures. Tem muita gente trabalhando. A cada cena que a gente vê a cidade, nosso lar, todos os conceitos crescendo. Ainda tem alguns ajustes para serem feitos, mas no fundo a gente sempre confiou. E essa confiança levou a gente à frente. I am taking this matte painting and putting it behind him. And then we're gonna put movement in the clouds, and we're gonna add more birds and add smoke drifting through the whole thing. Hoje em dia é muito raro uma produção ter a chance de ter uma orquestra sinfônica gravando sua trilha. Mais raro ainda é ter a possibilidade de ter uma trilha concebida por Philip Glass. Nosso lar, tema bem novo. A história de Nosso Lar é uma jornada de superação, é uma jornada de amor, é aprender a amar ao próximo como a si mesmo. Em setembro é hora de se apaixonar por essa história, é hora de vivenciar, aprender e curtir junto com o Dr. André Luiz. A gente espera vocês lá. Seja bem-vindo ao Nosso Lar! Aqui nós estamos numa das locações mais bacanas que o filme vai ter. A gente tinha que ter uma muralha enorme que mostrasse que essa cidade ela é protegida. E o livro explica que ela é protegida pelos ataques dos umbralinos. Nossa muralha ela começou com 20 metros, depois ela passou para 40 e agora tem 80 metros de muralha real construída, mais o que vai ser acrescido digitalmente. Esse padrão, né, de cenários, isso eu acho que nunca foi feito, assim, não tenho conhecimento disso. Nós temos blocos de aproximadamente 70 centímetros de altura. Daí para cima nós fomos diminuindo para dar a sensação de perspectiva. Nada melhor do que você fazer uma ilustração em cima de uma foto para que o desenho seja próximo, muito próximo do que você quer. Voar lá. Literalmente essa locação foi um grande desafio, como se fosse uma grande muralha mesmo, né? Eu acho que uma locação como essa, para esse filme, ela é inspiradora também, é muito inspiradora. O maior dia foi o dia da muralha, foi um dia que a gente teve uma equipe extra imensa de maquiagem e de figurino, porque era um figurino de época, era a roupa da Segunda Guerra Mundial. A gente tinha equipe de efeito, eram tendas de circo, era uma mega estrutura, né? Foi uma guerra, foi uma operação de guerra, esse dia foi muito grande mesmo. Eu acho que esse era um dos dias que eu mais esperava da filmagem. O elenco muito envolvido na cena, os figurantes envolvidos. A gente realmente sentiu uma cena de resgate, de amor. E hoje eu achei o dia mais lindo de todos, certamente. Então vamos convidar todos para serem bem-vindos ao Nosso Lar. Vem, bem-vindo.
O filme, ele se passa no planeta Terra, no Umbral e no nosso lar. Então são 3 universos diferentes. Todas as locações da cidade, elas vêm colorir um pouco do que é a vida no mundo espiritual. A gente aproveitou algumas coisas que são pertinentes a essa arquitetura que existe aqui nesse prédio e fez intervenções como esses painéis de luz, o desenho das macas, né? As fontes de luz que tem nas mesinhas de cabeceira, as luzinhas que ficam acima das camas, que são energias que emanam energias positivas para os pacientes, né? Enfim, tentou dar uma cara, adequar essa locação ao espaço que a gente precisava ter, que correspondesse ao hospital que a gente idealizou para nosso lar. Aqui a casa do Ulisses, que está com o interior também, e que linka com o condomínio. E a ideia é que fosse uma casa mais ou menos da época da Terra, então com características dos anos entre 30 e 40, mas com materiais mais fluidos. Quer dizer, você vê que a forma é uma forma romântica, arredondada, mas com cores inusitadas. Essa locação é a casa do André Luiz, nosso personagem principal, nosso protagonista. Tem uma cena hoje que é interna, que é do quarto dele, em 1930. E depois a gente tem uma transformação para a época quando ele retorna à casa, que seria em 1940. Então a casa vai ficar muito rica, muito glamurosa, para a gente tentar demonstrar essa vida do André no período que ele vivia na Terra. Esse prédio faz parte de um dos ministérios dessa cidade. Ele tem uma característica que é a forma dele, que concentra energias, que é a pirâmide. E ele é o prédio do Ministério da Comunicação. Na arquitetura tem muito translúcido, tem leveza na forma, tudo tem que ter uma unidade. Então é como fazer o figurino também ser fluídico. Então o conceito é do conforto, da leveza, do despreendimento e da sensação de voo, né? Por causa da coisa do espírito mesmo. Então você não tem nunca no figurino uma camada só. Você tem uma muito leve, muito transparente, muito translúcida, como foi na arquitetura da cidade também. A luz sempre atravessa essa primeira camada mais. Outro dia eu falei pra Lia Renha que de tanto ela fazer pra mim assim, na minha direção, que é isso? Esse cabelo, esse cabelinho é mais loiro, que eu acabei me apaixonando por ela. Como era uma figuração muito grande, eu tive que armar uma equipe de maquiadores, né? E daí foi em série, né? A gente juntava assim, fazia uma fila, né? E aí os maquiadores iam jogando essa poeira, essa gosma, né? Esse sangue coagulado. O público precisa saber, olha aqui, ó, pra vocês pensarem assim, o cara que tá em casa vendo make-off, assim, poxa, mas o cara tava gordinho. Olha só, nada disso aqui que vocês estão vendo é meu, é tudo fake, é tudo material que tá colado aqui de efeito especial. Como seria, né, a fisionomia dele, não só dele, quanto da figuração, né, no umbral? Que tipo de maquiagem seria? Eu tive que pesquisar, tive que ir lá na locação para ver que poeira que existia ali, que é para a gente dali mandar fabricar esse tipo de pó, né, que tivesse a mesma textura, né, da pedreira. Toda a parte da maquiagem foi sempre, e a direção de arte nesse ponto foi fantástica, a gente conseguir balancear algo que não era propriamente humano, mas também não era um fantasma. Era alguma coisa que a gente precisava dar uma característica de realidade. Então tudo aquilo que foi feito foi sempre buscando esse tipo de objetivo. Nosso trabalho assim do visual do filme, né, ficou muito bom e hoje eu já vejo esses 3 universos muito bem definidos. Então essa brincadeira, essa magia do cinema é muito legal, de como os pontos se conectaram e de como a gente buscou trazer este colorido e trazer tantas informações visuais para que esse confronto com a realidade ele seja o mais onírico possível, que a gente possa colocar o máximo de sonho possível dentro da realidade de fazer cinema.
parte, né? Já foi chamado de purgatório, foi chamado de tantas outras coisas. Olha isso. Quando eu cheguei no umbral pela primeira vez, assim, e eu olhei e falei, 2 super guindastes, refletor para tudo quanto é lado, e eu pensei, falei, caramba, o que a gente inventou, né? O primeiro desafio é você poder enxergar isso aqui, desse tamanho, dessa dimensão, como umbral. O umbral é o contraponto do nosso lar. É tudo denso, uma ausência de cor, uma ausência de leveza, é totalmente contraponto. E esses personagens que ficam no umbral, eles ficam meio teatrais, sabe? Assim, os recursos que eles têm são mais o lixo, é um deserto, né? Assim. E eles perdem o parâmetro também de como até mentalizar a figura deles. Na cena do umbral, o figurino nos ajudou muito, né? O caminho foi encontrar quem foram essas pessoas na Terra, criar essas pessoas, o arquétipo dessas pessoas e o figurino delas, de como elas eram na Terra, e destruir, de certa forma. A própria natureza morta que compõe o cenário também sofre, também passa por esse desconforto. Cada um tinha uma visão do umbral. Tinha os geysers, não, mas não tem geyser, é fumaça assim, não, é fumaça assada. A gente usou 6 tipos diferentes de fumaça no umbral. 6, eu nem sabia que existia. O filme vai contar que depois que você desencarna, dependendo de quem você for, das suas ações, do que você quiser, você pode ser levado a dimensões que não vão te fazer bem, porque é o resultado de suas ações. Porém, ninguém pode garantir nada para ninguém. Ninguém conhece a história das pessoas por completo. Silêncio, vamos rodar! Muito obrigado, desculpa o adiantado da hora. Está firmado o nosso compromisso, dia 3 de setembro. A gente se vê nos cinemas. Vocês e todas as pessoas que vocês puderem alegar. Muito obrigado. Desculpe a casa pelo inconveniente. Enfim, uma boa noite para vocês e boa noite aos desencarnados. Muito obrigado, pessoal da internet aí. Então, realmente, esperamos muito sucesso do filme tal e qual o nosso Chico Xavier. Nós vamos continuar a nossa reunião.